Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula de transformadores ideais. Os trafos em sistemas elétricos são utilizados para abaixar e elevar tensão. Na verdade, essa é a aplicação do transformador de força, ou transformador de potência. Há outros transformadores com outras funções, mas vou tratar dos trafos mais usuais, aqueles que a gente encontra com mais frequência. Aqui você tem um transformador aumentador, aqui você tem um transformador abaixador. O transformador aumentador tem como função aumentar a tensão dos terminais do gerador, de tal forma que o valor fique elevado o suficiente para que seja transmitida a energia, a potência no linha de transmissão com baixas perdas ou com baixa corrente. Aqui você tem um transformador abaixador próximo ao centro consumidor, que a tensão é abaixada em níveis tais que a distribuição seja segura. Aqui você pode ter linha de transmissão com tensões de centenas de kilovolts, enquanto que na distribuição a tensão é da ordem de dezenas de kilovolts. Dezenas de kilovolts é mais seguro, afinal de contas, se você tem dezenas de kilovolts nos condutores, é perfeitamente possível convívio com pessoas no entorno desses condutores. Se você tem tensões de 250 kV, 500 kV, é impossível você ter pessoas no entorno e não dá para fazer distribuição nesse nível de tensão. Aqui, por fim, você tem os transformadores abaixadores com o propósito de fornecer a tensão em níveis de tensão cujos valores podem ser utilizados por nós, consumidores. Então, você tem o abaixamento de tensão com o propósito de adequar os níveis de tensão ao nível que o consumidor possa fazer uso nos seus equipamentos do seu dia a dia. Entendido o princípio básico dos computadores, dos transformadores mais comuns utilizados no sistema elétrico, vamos ao primeiro tipo de transformador, o transformador YY, aqui desenhado. Permite um ganho de raiz de 3 vezes dos enrolamentos das tensões de fase para as tensões de linha. Essa é uma característica intrínseca da conexão Y. Significa dizer que as tensões de linha são raiz de 3 vezes maiores que as tensões de fase. Então, aqui você tem a tensão de linha, V de linha, e aqui você tem a tensão de fase. Esse valor de linha é raiz de 3 vezes maior do que a tensão de fase. É interessante a gente notar que no transformador YY, os dois lados permitem aterramento. Então, você tem ponto neutro que permite aterramento direto ou via impedância em ambos os lados. Como se não bastasse, para fornecimento a consumidores, a conexão Y tem uma grande vantagem. Ela permite o fornecimento de duas tensões, uma tensão fase-fase e outra tensão fase-neutro, característica intrínseca da conexão em Y. Então, a primeira característica notável, um ganho de raiz de 3 vezes em relação aos valores de linha e de fase. Se unidades monofásicas são utilizadas para criar um banco trifásico, então ganha-se raiz de 3 nas tensões. Olhem só, se você tem 3 unidades monofásicas, aqui é a unidade monofásica, transformador. Aqui é uma outra unidade monofásica e transformador. E aqui é uma terceira unidade monofásica. Então, você pegou 3 unidades monofásicas e fez a conexão para que se transformasse num banco trifásico. Então, se essas unidades monofásicas são todas de 220 volts, você consegue de linha 380, você ganha raiz de 3. Então, você pode aumentar a tensão das unidades monofásicas, isso é uma característica. Isso não estou tratando como um ganho ou como uma perda, estou tratando como uma característica para você avaliar se você vai fazer uso nessa situação ou no outro tipo de conexão. A relação de transformação é dada pelos transformadores, pelos valores de tensão de linha. Em transformadores trifásicos, toda vez que alguém te fala duas tensões, que são as tensões do lado de alta e de baixo, do primário e do secundário, ele está lhe falando de um transformador, ou melhor, está lhe falando dos valores de tensões de linha desse transformador. Você deve tratar esse transformador como sendo uma caixa, e os valores que você tem acesso são os valores de linha. Então, no fim das contas, se alguém te fala, esse transformador trifásico, esse banco trifásico é de 13,8 kV para 380 volts, ele está dizendo 13,8 kV de linha para 380 volts de linha. Ele não está se referindo a valores de fase do transformador trifásico nem do banco trifásico. É necessário que você internalize isso. Em resumo, esse tipo de conexão tem neutro e permite aterramento.
aterrar pode ser algo interessante sobre o ponto de vista de segurança e do ponto de vista de custo, porque, no final das contas, o aterramento pode ser feito de forma direta aqui no caso Y, em ambos os lados, no caso, inclusive. Possui duas tensões, fase neutra e fase-fase. Isso pode ser interessante sob o ponto de vista de fornecimento de potência a algum cliente, porque você pode fornecer dois níveis de tensão diferentes para esse cliente, e isso pode ser interessante. Outro tipo de transformador aqui ilustrado é o transformador delta-delta. Não tem ganho das tensões de fase para as tensões de linha. A tensão na fase é a mesma tensão de linha. Isso não obrigatoriamente é uma desvantagem. Estou tratando de características. É necessário deixar claro. Se unidades monofásicas são utilizadas para criar um banco trifásico, três monofásicas para criar um banco trifásico, tem-se as mesmas tensões de linha das unidades monofásicas. Se as três unidades monofásicas que eu falei antes fossem utilizadas, por exemplo, três unidades de 220 volts, você encontra três tensões de linha, VAB, VBC e VCA, de 220 também na ligação YY. Outra coisa importante é o fato de que a relação de transformação de transformadores trifásicos é dada pelos valores de linha, ou seja, o mesmo comentário que eu fiz para o transformador YY é válido para o transformador delta-delta. Os valores dados pelo fabricante, quando ele diz dois níveis de tensão do transformador trifásico ou do banco trifásico, são os valores de linha. Então, são esses valores que você deve ter em mente que são tratados no transformador trifásico, seja que conexão for. Características, portanto, em resumo aqui, não permite aterramento direto. Por que motivo? Porque não tem fio neutro. Possui apenas tensão fase-fase. Ele não tem a possibilidade de fornecer duas tensões diferentes a um cliente. Essa é uma característica que pode ser indesejável em alguma situação, mas não obrigatoriamente é indesejável em qualquer situação. Vamos para o transformador Y-delta. Quando eu me refiro a Y-delta é porque o Y é o primário e o delta é secundário. O fluxo de potência é esse aqui. Tem-se o ganho de raiz de 3 das tensões de fase em relação, ou melhor, das tensões de linha em relação à tensão de fase. O que significa dizer que essa tensão de entrada aqui tem um valor X e a tensão na bobina tem um valor X sobre raiz de 3. Há um ganho na linha. Mas, no final das contas, esse ganho pode ser interessante quando você usa esse transformador como abaixador. Se você tiver que utilizar esse transformador como abaixador, então você tem uma tensão alta nos terminais da linha e só pela conexão em Y, a tensão na bobina aqui já é menor. Você já conseguiu abaixar um pouco o valor. Cria uma relação de transformação, obviamente, para que esse transformador tenha o abaixamento de tensão. Então, no final das contas, você tem uma tensão raiz de 3 vezes menor na bobina do primário. A relação de transformação abaixa ainda mais entre as bobinas. E como se não bastasse, o delta não tem nenhuma elevação de tensão. A tensão na bobina é a mesma tensão na linha. Então, esse transformador é muito utilizado como abaixador. Eu não disse que ele é utilizado somente como abaixador, eu disse que ele é muito utilizado como abaixador, porque existe o abaixamento intrínseco da tensão na bobina só pela conexão C e Y e pelo fato de que, após o abaixamento ainda maior da tensão nas bobinas, você não tem nenhuma elevação, porque a conexão em delta não permite elevação. A relação de transformação, como em todos os transformadores, é sempre nos valores de linha. Então, você tem que ter em mente que, dado dos valores de tensão por um fabricante de um transformador Y, delta ou qualquer conexão, é sempre o valor de tensão de linha que ele está se referindo. Ou melhor, são sempre os dois valores de tensão de linha que eles estão se referindo, os fabricantes. Nunca é de tensão de fase, a não ser que dito de forma explícita que é de fase. Se não se fala nada, só se de dois valores, são os valores de linha. Em resumo, esse tipo de conexão tem neutro no lado Y, ou seja, permite aterramento direto num dos lados, e isso pode ser interessante. Possui tensão fase neutra e fase-fase num dos lados. Então, no final das contas, a bolinha aqui não deveria existir num dos lados. Então, no final das contas, ele permite aqui o aterramento e também tem duas tensões diferentes. As duas tensões diferentes, o abaixamento da tensão intrínseco pela conexão Y pode ser relevante em algum cenário específico.
Agora eu vou para a última conexão, ΔY. Aqui tem um ganho de raiz de 3 também na conexão Y. Então, se esse transformador é utilizado como elevador, aqui você tem uma característica. A tensão chegou baixa, no lado de baixo, melhor dizendo. Aqui ela é aumentada, por exemplo, para cá. Aumentada. E, intrinsecamente, pelo fato de ser Y, já ganha raiz de 3. Então, no final das contas, você tem a elevação intrínseca entre as bobinas e ainda tem um ganho de raiz de 3 pela conexão em delta, ou desculpe, pela conexão em Y. Aqui, ó, pela conexão em Y. A relação de transformação de transformadores é sempre dada, transformadores trifásicos, é sempre dada pelas tensões de linha. Então, se um fabricante lhe falou o valor da tensão, ou melhor, o valor das duas tensões de um transformador ΔY, ele está lhe falando dos valores de linha, não está falando dos valores das fases, das bobinas. É necessário que você internalize isso. Esse tipo de conexão tem neutro em um dos lados. Isso é bom sobre um ponto de vista, permite o aterramento sobre vários pontos de vista, melhor dizendo. Mas um deles permite aterramento, então você pode aterrar esse lado e pode fornecer esse aterramento para o seu cliente, ou seja, aterra aqui e significa dizer que esse fio aqui já é um fio aterrado e também permite o fornecimento de duas tensões num dos lados. Esse pontinho também não deveria existir. Num dos lados, significa dizer que o lado que fornece potência ao cliente é um lado que pode ter duas tensões, fase-fase e fase neutro. No comércio de energia, isso pode ser interessante. Aí vem um porém. Eu disse que esse transformador pode ser elevador e já tem um ganho de raiz de 3. Isso é ótimo. Mas ele também é utilizado como abaixador no transformador de serviço. Se você for lembrar da primeira figura que eu lhe mostrei, o transformador que oferta potência ao cliente, ele tipicamente é do tipo ΔY. E por que ele é abaixador ΔY se tem esse ganho de raiz de 3? Porque a característica mais relevante nesse caso, ou melhor, as duas características mais relevantes nesse caso, são a primeira delas, a possibilidade de fornecer o fio neutro, o que quer dizer que, no final das contas, você pode fornecer duas tensões diferentes e comercializar com o cliente, comercializar duas tensões diferentes ao cliente, e pelo fato de permitir aterramento, que no final das contas tem a ver com segurança, o que pode ser bastante interessante também ofertar ao cliente um fio que já tenha aterramento envolvido. Assim, a gente termina a explicação dos 4 tipos mais comuns de transformadores de potência utilizado no sistema elétrico de potência.